O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, mantém uma postura de oposição ao presidente Lula e mira uma eventual chapa presidencial de Tarcísio de Freitas em 2026, segundo aliados. Ciro Nogueira, Tarcísio e todos do campo da direita negam publicamente pretensões presidenciais, até por faltar muito tempo ainda para a disputa. O plano A ainda é Bolsonaro, apesar do Tribunal Superior Eleitoral ter condenado o ex-presidente e tornado ele inelegível por ataque e mentiras ao sistema eleitoral. O nome da também senadora do PP e ex-ministra de Bolsonaro, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e Pecuária, surge nas conversas da cúpula do partido como potencial nome para presidente, até mesmo com a ex-primeira-dama Michele de vice. Carla, como é que você vê esse? Você acha plausível o Ciro Nogueira de vice de Tarcísio, né? Para isso, o Tarcísio precisaria topar sair, né, do governo, de uma reeleição muito mais fácil no governo de São Paulo, né? O Sakamoto, é curioso, né? Porque a gente fala desse xadrez de 2026 e a resposta que muita gente dá, apesar de já estar estudando todas essas possibilidades, tentando costurar já acordos, o que se fala no final mas ainda é muito cedo e se a gente falar é pior. Então, muitas coisas que se fala nesse período é a que a gente chama daquela coisa do balão de ensaio, para ver se cola, para ver as reações, para ver como é que fica. Agora, de fato, Ciro Nogueira e Tarcísio têm aí um ponto em comum que poderia os aproximar, né? Foram ministros de Bolsonaro, tentam, de certa forma, ficam um pouco essa herança, digamos assim, do eleitorado do Bolsonaro, com a inelegibilidade do ex-presidente. Tarcísio, ele é um nome que já vem figurando como um provável. É isso que você falou. Tem que ver se Tarcísio vai abrir mão de uma provável, possível reeleição no governo de São Paulo, que pode ser um caminho mais fácil e esperar 2030 para eventualmente se lançar à presidência, ou a depender da conjuntura, se ele sai aí um nome para 2026. E aí, o Ciro Nogueira aqui colocou na entrevista para a gente que a Michele Bolsonaro poderia ser uma boa candidata a vice de Tarcísio, por exemplo. Enfim, o Ciro, ele é um grande cacique político, muito experiente, e o que é mais curioso em toda essa relação, em toda essa articulação, é que a gente está vendo o partido dele e de Arthur Lira, PP, prestes a colocar o pé no governo, né, com o André Fufuca provavelmente assumindo o ministério aí assim que Lula voltar, já está prometido isso ao Centrão, mas ainda assim se dizendo de oposição, né, dizendo que não vai integrar a base. Então é aquela composição política que para a gente que acompanha mais de perto a situação já é difícil explicar e entender, para a sociedade como um todo, essa mistura de ideologias, essa mistura partidária de acordo regional com nacional, é uma salada total. Até 2026, saca, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, a gente sabe disso. Mas, de fato, o Ciro tem buscado conversar com o Tarcísio para tentar compor aí opções viáveis para as eleições de 2026. E aí, antes disso, a gente sabe que esses partidos todos têm aí em discussão e na mesa a eleição de 2024, que é muito importante para depois, a de 2026, a força das prefeituras, enfim, tudo isso são cabos eleitorais importantes para o pleito seguinte. Então, faz parte desse momento, essas costuras aí políticas, né, entre esses nomes, eu acredito assim. Aliás, falando de 2024, uma das coisas que o PP está mais de olho é num ministério com capilaridade e com força para influenciar na base na eleição de prefeitos, né? Mas o presidente Lula não parece apto a entregar o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Que abriga o Bolsa Família ao partido de Ciro Nogueira, o PP. Na volta dos BRICS, em 31 de agosto, ele pretende viajar para o estado do ministro Wellington Dias, o Piauí, para o lançamento do Plano Brasil Sem Fome. Carla, como fica esse jogo político, né? O PP vai conseguir, no final das contas, herdar o Ministério do Desenvolvimento Social ou vai ser entregue um outro ministério para eles? Vai ser criado um novo ministério? Porque originalmente, na verdade, o Arthur Lira queria a saúde, né? Que é o grande prêmio da Esplanada, com capilaridade total, mas aí o Lula deixou na mão da Nízia Trindade, ex-presidente da Fiocruz, ou seja, uma técnica, como tinha prometido na campanha. E agora eles tentam encontrar um ministério à altura, né?
Olha, Saca, essa é uma pergunta, a gente tem acompanhado essas negociações da reforma ministerial há pelo menos 2 meses aí, né, em que o governo admite a entrada desses partidos na sua base, apesar de não ser base, como no caso do PP aí que a gente colocou, mas com esse xadrez em áreas em que o Lula já colocou ali, ó, aqui você não entra, como você colocou o caso da saúde. No caso do MDS, o que o ministro Wellington Dias tem, eu diria aí, é fogo amigo, muito amigo, porque dentro do próprio PT e no governo, muita gente, quando começou essas negociações com o PP e com republicanos, colocou ali a pasta dele, dizendo: olha, parece que o trabalho dele não está sendo bem avaliado. Lula, ele tem feito uma sinalização de agradecer até Wellington Dias, de mostrar, não, pera lá, o trabalho está sendo bem. Ele chamou o Wellington Dias na semana passada, a expectativa era que a conversa fosse para a saída do ministro, tem vaga no Senado, enfim, e não foi isso que aconteceu. Dessas reuniões, ele saiu de lá divulgando questões da pasta dele, ou seja, mostrando mais trabalho, e agora, como mostra essa matéria da Folha, o Lula marcando uma viagem para ir à base eleitoral do ministro, a região ali do ministro. Agora, eu acho que é muito complicado, a gente tem uma linha bem tênue, viu, Sakamoto, porque por mais que o entorno do presidente fale que é um xadrez mesmo, é uma linha muito tênue. Será que ele está fazendo isso como um prestígio ou ele está fazendo como fez com a ministra Daniela, que falou: olha, vou deixar você ter o seu momento aqui de mostrar legado, de mostrar força, para depois ela acabar saindo. Então, eu acho que essa ida ao Piauí não necessariamente é já uma questão assim. Lula ainda não falou publicamente. Acho que a única pessoa que falou publicamente que a intenção de segurar o Wellington Dias existia foi o ministro Rui Costa numa entrevista na semana passada. Mas as declarações dos ministros também mudam, porque, por exemplo, e há outros fatores que influenciam essa dança das cadeiras que está para acontecer. Queriam então os esportes, e aí o presidente Lula falou que os esportes talvez não, porque aí tinha uma questão de ser uma mulher, uma técnica também, aí há pessoas auxiliares dizendo que a primeira-dama Janja também tem influenciado nessas questões para não tirar mulheres e nem a representatividade. Então é um jogo difícil, eu acho muito complicado a gente apostar. E aí o que eu apostaria que hoje, conversando com uma fonte, está num caminho maior para acabar acontecendo dessa acomodação, é a criação de um novo ministério, sim, derivado ali do Ministério da Indústria, né, e dos Portos ali, que eram só e já virou dois, e aí para pegar uma que seria o Ministério das micro pequenas empresas, né? O que é uma pasta complicada, porque vai ser uma pasta, por enquanto, sem orçamento, e a gente não sabe se a base vai ficar satisfeita com isso. Enfim, é um xadrez que agora, com a viagem do Lula, provavelmente só vai se decidir no final do mês. Acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência e a Bolsa das Apostas vai continuar subindo para um lado, caindo para o outro, até a gente conseguir ter certeza do que vai ser esse novo governo Lula com essa mexida aí para Até, acomodar aliados. até porque para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas dar certo, ele vai ter que entregar o Sebrae para essa nova, porque é o Sebrae que tem o orçamento, né? Então teria que jogar o Sebrae dentro desse ministério, e o Décio Lima, né, que foi candidato, né, lá em Santa Catarina para governo, né, pelo PT, né, ficaria teria que sair, né? Então, ou seja, também você empurra um outro lado do PT para fora, ou seja, é aquela coisa, né? Cada vez que você tenta acomodar, alguém vai ficar insatisfeito.